Devocional Intimidade está de volta e no quadro E Se Fosse Você de hoje, quem sabe você ligou a CTV agora, nós estamos aqui, estou contando a história de vida, o milagre que Deus fez dentro da minha casa, na vida do meu filho, Christian, e ele tem um fato muito engraçado para contar que aconteceu, porque quando as convulsões, com o tempo, foram 5 anos que ele teve esse quadro de convulsão muito forte. E então eu aprendi a lidar com aquela situação. Mas as pessoas, e alguma vez aconteceu um fato com a minha mãe, foi até muito engraçado e eu vou deixar que ele mesmo conte como foi esse fato, né, Christian? Conta aí, a vovó Relindes. Se eu não me engano, ela estava me dando banho, né, quando eu era pequenininho. Tava com bastante febre. Ela estava me dando banho e daí subiu a febre muito e me deu a convulsão. Daí tipo, você já estava acostumada, assim, né? A avó, ela começou a gritar, ficar desesperada, quase que ela desmaiou junto. É verdade, em vez de acudir, foi a avó que quase nós tivemos que acudir a avó, né? Então, realmente... Eu só lembro que quando eu voltei de novo, eu já estava dentro do SAMU. A gente já era até conhecido do Hospital Dona Helê de Joinville, né? E por 2 vezes o Christian ficou internado, porque além do quadro do problema de coração que ele desenvolveu, das convulsões febris, e ele desenvolveu uma vez, numa dessas convulsões, e aí eu vou te contar que foi algo muito forte. E quando ele desenvolvia, e a convulsão, ela tranca todos os músculos da pessoa, né? Ela vira os olhos, a língua, ela começa a enrolar para dentro, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Então era um quadro assim, eu com o tempo fui aprendendo a lidar com aquela situação, mas eu nunca aceitei. E o Christian era uma criança muito esperta, sempre foi uma criança muito inteligente, uma criança muito estudiosa, expansivo, simpático com todo mundo, de construir amizades muito facilmente. E ele tomava aquele remédio controlado 3 vezes ao dia, e ele ia de um extremo ao outro, ele ia de um extremo de agitação ao extremo de dormência, de sonolência muito forte. Então, eu lembro do remédio também, quando o doutor falou que tinha aquele de cápsula, né? Daí eu assim, eu quero, e nem sabia o que era. Quando eu tive que tomar o primeiro, me arrependi. Porque realmente eram 3 vezes ao dia, você tinha que tomar aquilo. E teve uma das convulsões quando o Christian estava com 5 anos e meio. E o Christian era uma criança aparentemente saudável. Mas quando ele estava com 5 anos e meio, o que aconteceu? Numa dessas convulsões, o batimento cardíaco dele parou, a respiração dele cessou, e naqueles 5 minutos, o meu filho entrou em óbito nos meus braços. E eu me lembro que eu entrei embaixo do chuveiro, porque eu tinha que baixar a febre dele rápido, mas quando eu olhei para o corpo, foi uma experiência muito forte. E por 2 vezes eu vivi essa experiência. Então, quando eu olhei, e eu vi literalmente, quando o espírito do meu filho saiu dele, e eu fiquei com o meu filho morto nos meus braços. E eu comecei a gritar naquele momento, eu disse, Deus, eu não estou preparada para te entregar o meu filho. E isso me embarga muito a voz, porque Deus tratou comigo de uma forma muito forte naquele momento, que Deus mostrou que Deus havia me dado o Christian, e que estava ao ponto de cessar todo aquele sofrimento. E que naquele momento, Deus estava me devolvendo o Christian, e estava devolvendo com a vida do meu filho a cura. E eu vi, durante 5 minutos, eu fiquei clamando e gritando a Deus, eu disse, Deus, você me deu o Christian saudável, e eu tô aqui com meu filho morto nos braços, porque eu vi que a vida tinha se esvaído do Christian. E eu senti literalmente, meus amados, e foi um momento muito forte. E naquele momento, eu vi quando o espírito do meu filho se foi. E durante 5 minutos ele esteve em óbito nos meus braços. Mas eu clamei ao meu Deus, porque não era a hora ainda. Mas Deus naquele momento tratou com a minha vida, mostrando que Ele tinha absoluto controle sobre a minha vida, absoluto controle sobre a minha história, absoluto controle sobre a vida do meu filho e sobre o testemunho que o Christian se tornou a partir de tudo aquilo. E eu vi literalmente quando o Senhor devolveu o espírito ao meu filho,
Ele respirou e voltou. E voltou normal, sem nem... Mesmo assim, nós fomos. E quando nós chegamos no hospital, a convulsão foi tão forte, porque ele estava com um quadro de bacteremia. O número máximo que ele poderia ter de leucócitos no sangue dele eram de 10.000. E nós fizemos o exame e o Christian estava com uma bacteremia. A bactéria estava correndo no sangue. Foi feito o exame de... aquela doença, meningite, né, que é tirado o sangue da espinha. Foram feitos vários exames. E quando chegou nessa contagem dos leucócitos, ele estava com quase 50.000 leucócitos. E você está vendo as fotos do Christian aí. E foi bem nessa fase aí que ele teve essa convulsão, onde ele entrou em óbito. Então, era uma criança linda, uma criança saudável, uma criança perfeita, sempre muito bolachudo, muito querido, com os olhos brilhantes. E ver o meu filho em óbito, meus queridos, essas já são algumas fotos dele um pouquinho, né, agora já na escola com a professora, com os amiguinhos, essa foto aí é bem recente. Mas Deus realmente realizou um milagre, isso com as crianças da igreja ministrando louvor. E todo esse quadro, meus queridos, e ele teve uma segunda convulsão muito forte, onde ele novamente quase entrou em óbito. E ele chegou no hospital com um batimento cardíaco já quase se esvaindo, com a respiração já no limite. E nós levamos ele para o quadro e o médico olhou para mim e ele disse assim: mamãe, se você acredita em Deus, clame ao teu Deus agora, porque só um milagre para o Christian voltar. E eu me lembro que naquele momento o médico entrou com ele para a sala e teve que reanimá-lo. Reanimou ele a primeira vez, ele não voltou. Reanimou ele a segunda vez, ele não voltou. E quando, pela terceira vez, o médico reanimou, eu vi um anjo chegando do lado da cama e trazendo meu filho de volta. E ele ficou durante 7 dias internado. E como era uma criança, e eu via a cura na vida dele. E aí que chega o momento em que eu comecei a ser desafiada. Eu quero que você conte, filho, quando chegou o momento da cura. Porque o Senhor começou a ministrar algo no coraçãozinho dele, com 6 anos de idade. E ele tomou uma atitude. Conta pra nós, filho. Eu peguei o remédio, não era de vidro ainda. Peguei assim, né? Eu não vou mais tomar isso. Peguei e joguei no lixo, assim, né? Quebrou. Daí um outro remédio lá que eu também tomava. Eu também não vou mais tomar isso. Joguei. Daí... Eu bem assim, a gente vai na igreja e o pastor vai orar por mim e eu vou ser curado. No mesmo dia ou na mesma semana? Na mesma semana a gente foi. Na mesma semana a gente foi lá na igreja, daí o pastor orou por mim. Uma semana depois, a gente fez todos os exames. Uma semana depois, daí a gente fez todos os exames completos e... Ele estava completamente curado, não tinha mais nada, não tinha mais o sopro no coração. As ondas do estado epilético que ele tinha, que depois começaram a aparecer nos exames, todas deram zeradas. Então ele foi completamente curado. Mas quem tomou a atitude foi ele. Porque ele começou a dizer: mãe, eu vou ser curado, eu não preciso mais tomar esse remédio. E eu senti literalmente que Deus estava usando a vida do meu filho para sacudir a minha fé, para sacudir a minha estrutura. E eu digo para vocês que nós saímos muito fortes dessa situação, porque Deus ativou a minha fé, Deus transformou a minha história, Deus transformou a história do meu filho. A partir então dos 6 anos e meio de idade, ele nunca mais teve uma convulsão, ele nunca mais apresentou quadro clínico de problema, né, cardiovascular. É uma criança que brinca um monte, que corre um monte. Até demais. Até demais, né? Que gosta de adorar ao Senhor, que gosta de glorificar ao Senhor. Então, você crê, basta você crer realmente. E porque Deus ele pode fazer um milagre na vida do seu filho, mamãe. Deus pode fazer um milagre. Deus usou a vida do Christian. Ele tomou um posicionamento, ele chegou: mãe, eu vou ser curado. Eu não preciso mais desse remédio. Ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para mexer comigo, para mexer com a minha fé. E é essa fé que o Senhor quer plantar no nosso coração nessa manhã. E eu quero pedir, e hoje é o meu filho, é o Christian que vai estar ministrando essa oração, liberando o milagre de Deus sobre a sua vida. Porque quem sabe muitas crianças, né, filho, estejam passando por aquilo que você passou, que ele passou, que nós passamos na nossa casa. E Deus transformou. Aí você diz: mas ele é só uma criança. Mas a palavra de Deus nos diz
que nós devemos ser como crianças, genuínos na nossa fé, genuínos no nosso coração e na nossa entrega. E nós queremos agradecer a Deus por esse milagre que Ele já está operando na sua vida e pedir para o Espírito Santo. E na simplicidade dEle, nós vamos estar orando juntos nessa manhã por todas essas vidas, né, filho? Por todas essas crianças que podem ter as suas vidas transformadas, assim como Deus transformou a tua vida. Amém? Vamos orar? Amém. Pode orar, meu filho. Senhor Jesus, obrigado por ter nos trazido aqui. Amém. Obrigado por ter me curado. Amém, Jesus. Senhor Jesus, mande teus anjos dentro daqueles hospitais que tenham todas aquelas crianças que estão lá naquela cama que não podem fazer nada. Em nome de Jesus. Mande todos os seus anjos com espadas de fogo. Sim, Senhor Jesus. Para curar todas aquelas crianças, Senhor. Em nome de Todas Jesus. aquelas crianças, não vai ter uma criança sequer no hospital. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Todas elas vão ser curadas pelo seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós declaramos, Deus, o teu milagre sobre tantas crianças, sobre tantas vidas, que assim como nós podemos ver no horizonte uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é nessa fé que nós nos apegamos, é nessa fé que nós nos reportamos, Deus, e nós declaramos o milagre nessa manhã, o milagre da vida, o milagre da transformação sobre cada uma delas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a vida de Deus sobre a vida desses que já se encontram inertes, Deus, na sua fé e na sua história. Nós declaramos a vida de Deus sobre eles, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Eu te agradecer, né, filhão, por vir aqui junto com a mamãe essa manhã, contar a sua história. Essa manhã fria. Quer mandar um abraço, beijo para alguém aí? Eu quero mandar um abraço e um beijo para minha avó e pro meu avô, para minha tia, pra Sofia, pro Matheus e pro Rafael. Né? Que tá indo essa semana e conhecer. Um beijo na minha irmã, teve trigêmeos. Beijo no seu coração. E também um milagre aquilo que Deus fez na vida da Michelle, minha irmã. Gente, que essa semana seja uma semana de milagres, uma semana de vida, uma semana de histórias transformadas. Nós vamos terminar esse devocional Intimidade de hoje com as fotos aí do Christian, com essa canção para o seu coração, porque o Senhor sempre tem um milagre criativo para realizar na sua vida. A gente vai terminando nessa manhã, crendo que o milagre ainda existe. E o milagre está a uma oração de distância. Ative a sua fé, porque o Senhor está com você nesta manhã. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo